Fala pessoal, estou mais uma vez aqui e neste vídeo da continuação da nossa pré-aula eu vou estar trazendo para vocês, apresentando para vocês uma das formas, né? Na verdade duas formas, a gente está obtendo a matriz inversa, tá? De uma matriz de ordem 2, tá? Então uma matriz quadrada de ordem 2, tá? Qual que é a relação que nós vamos estar utilizando aqui, tá? É a relação que a gente viu então ali na introdução, tá? Com uma pequena modificação, né, gente? Lá na introdução eu apresentei para vocês a seguinte ideia: se eu tomo uma matriz A vezes uma matriz B e isso é igual a identidade, isso quer dizer que a matriz B ela é a inversa da matriz A. Tá? Como a gente está não querendo verificar, mas sim determinar, eu vou mudar essa expressão para A vezes A elevado a menos 1, ou seja, a matriz A vezes a sua inversa vai ter que gerar, então, a matriz identidade. Tá? O princípio básico para que uma matriz apresente uma inversa, ou seja uma matriz inversível, tá? É que ela seja uma matriz quadrada. Tá? Então, essa é a nossa primeira matriz, é uma matriz quadrada. A segunda condição é que o determinante dessa matriz seja diferente de zero. Tá? Então, a gente também vai estar olhando mais à frente ali o que é esse determinante e como a gente pode obtê-lo. Tá? Então, para obter essa inversa dessa matriz aqui, a gente vai tomar, tá, como base uma matriz genérica representando essa matriz inversa a menos 1. Tá? Então, como eu vou representar genericamente essa matriz inversa? Né? Então, eu estou tomando a matriz A 2, 1, 5 e 3 vezes uma matriz genérica que é a matriz A, B, C e D. E esse produto vai estar gerando para a gente, então, obrigatoriamente a matriz identidade. A matriz identidade de ordem 2, que é, no caso, 1, 0, 0, 1. Tá? Essa é a nossa matriz identidade. Tá? Então, eu gerei de forma que nós tenhamos aqui, então, a nossa matriz A. A matriz ABCD indica a nossa matriz inversa. E assim que eu conseguir calcular os valores de A, B, C e D, eu estou achando essa matriz inversa. E essa matriz é a matriz identidade. Tá? Então, vamos fazer o produto entre estas duas matrizes. Tá? Então, o produto das nossas duas matrizes aqui fica sendo, então, primeira linha vezes primeira coluna, vai gerar para a gente, então, 2A mais C. Primeira linha vezes a segunda coluna vai gerar 2B mais D. Segunda linha vezes a primeira coluna vai gerar, então, 5A mais 3C. Segunda linha vezes segunda coluna, 5B mais 3D. Tá? Fechei então a nossa matriz produto, né, o resultado dela, ela vai ser igual à matriz identidade de ordem 2, que é a 1, 0, 0 e 1. Né? E pela questão da igualdade entre matrizes, a gente pode definir aqui, tá, que esse nosso primeiro termo ele vai ter que ser igual a 1. Tá? Então, vamos colocar aqui no cantinho. 2A mais C vai ter que ser igual a 1. Tenho que 5A mais o 3C vai ter que ser igual a 0. Então, note que aqui eu formei um sistema linear de duas equações, tá? A gente vai ter que resolver esse sistema e ao resolver esse sisteminha, a gente vai estar calculando os valores de A e C, tá? E nós temos uma segunda matriz ou um segundo sistema, tá? Formado pelos esses dois elementos aqui, tá? Vou mudar até a cor aqui para a gente descrevê-los, onde que 2 vezes B mais D
vai ter que ser igual a 0. E 5 vezes B mais 3 vezes D também vai ser igual a 1 neste caso, tá? Então, eu tenho esses dois sistemas para serem resolvidos, tá? São sisteminhas 2 por 2, né? Eu posso isolar a variável de uma equação, a incógnita de uma equação e substituir na outra, né? Posso usar métodos de escalonamento, né? O importante é que a gente resolva esses dois sistemas, tá? Então, neste caso, eu vou estar resolvendo o sistema utilizando o método de escalonamento, um método rápido, tá? No que consiste esse método, tá, gente? Note que eu tenho duas equações, né? Duas equações com duas incógnitas, incógnita A e incógnita C. Eu não consigo calcular esses dois valores, né? Para eu conseguir resolver uma equação, ela tem que ter apenas uma incógnita, tá? Então, eu vou usar artifícios para eliminar uma das incógnitas. Mas não é assim, eu vou retirar a incógnita, né? Eu vou usar elementos da matemática, multiplicações, operações, né, soma, para conseguir fazer que uma dessas incógnitas ela desapareça, tá? Então, note que nós temos C aqui e temos 3C nessa parte de baixo. Então, um recurso que eu posso fazer é multiplicar esta equação de cima, tá, por menos 3. Mas por quê? Né? Quando eu multiplico a equação inteira por menos 3, tá? Ou por qualquer valor que seja diferente de zero, tá? Eu não altero a equação. Ela continua apresentando a mesma proporção e as mesmas soluções, tá? Vamos fazer um exemplo para vocês entenderem isso. Ó. Se eu tomo aqui, ó, 2x é igual a 4, certo? Você já sabe que a resposta aqui é 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Agora, digamos que eu multiplique essa equação por 8, tá? Você vai ter 16x vai ser igual a 32. Note que 16 vezes 2 dá 32, tá? Então, ao multiplicar esta equação por um dado valor diferente de zero, a equação ela permanece sendo a mesma, só sendo apenas um múltiplo daquela equação, tá? Então, eu posso fazer isso a qualquer momento, desde que isso me seja útil, tá? Não vou fazer isso sem que tenha utilidade. Tá? Então, se eu multiplico ela por menos 3, a gente vai gerar aqui, ó, vou fazer aqui embaixo, fazer um risquinho aqui para a gente fazer aqui, ó. A gente vai gerar a seguinte equação, ó, menos 6A menos 3C igual a menos 3. Ó, todo mundo foi multiplicado por menos 3. A de baixo eu mantive, então vai ficar 5A mais 3C igual a 0. Tá? Olha que coisa interessante agora, né? Se eu somar as duas equações, depois que eu multipliquei por menos 3, ó, somar essas duas equações, tá? Olha o que acontece. Vou fazer o traço aqui. Menos 6A com 5A vai dar para a gente menos A. Menos 3C mais 3C, ele zera. Ou seja, a variável ou a incógnita C, ela desapareceu. Tá? Ela foi suprimida, tá? Sobrando apenas uma incógnita, certo? Então, menos 3 mais 0 vai dar menos 3. E assim a gente chega que menos A é igual a menos 3. Isso implica, então, que A é igual a 3. Achei o valor da variável A. Preciso achar o valor da C. Como eu consigo fazer esse valor? Agora que eu já obtive o valor de A, eu posso substituir em qualquer uma das duas equações e obter o valor de B, de C. Tá? Então, se eu tomar a nossa
segunda equação, vou pegar a segunda, onde nós temos então que 5 vezes o A mais 3 vezes o C, ele é igual a zero, tá? Ele é igual a zero, nós conseguimos retirar daqui, né? Que é 5 vezes o A ele vale 3, então nós temos 15 mais 3 vezes C é igual a zero. Então, 3 vezes C é igual a menos 15. Nós temos, então, que C vai ser menos 15 sobre 3. O nosso C, ele vale, então, menos 5, tá? Achei o nosso valor de C. Perfeito? Claro, preciso resolver agora o nosso segunda equaçãozinha, nosso segundo sistema de equações aqui. E nesse caso, se vocês observarem, eu vou usar a mesma relação da anterior, né? Eu vou multiplicar a expressão de cima por menos 3, tá? Já pensando no que? Esse menos 3 é exatamente para anular essa incógnita D, né? Essa variável D que nós temos aqui, tá? Então, nosso novo sistema passa a ser menos 6D, menos 3D igual a zero agora, né? Nesse caso, 5B mais 3D igual a 1, e eu vou somar as nossas duas equações, né? Então, menos 6B com mais 5B, a gente vai ter então menos B, menos 3D com mais 3D vai gerar para a gente 0, e 0 mais 1 é 3, então chegamos aqui que menos B é igual a 1, o que nos sugere que B então é menos 1, tá? Achei o valor de B. E falta então calcular o valor de D. Então eu vou tomar agora a nossa segunda expressão, a nossa primeira expressão aqui, como referência, só para mostrar que você pode tomar tanto a primeira quanto a segunda, tá? Então, tomando a segunda, nós temos que 2B mais D vai ser igual a zero. O nosso B vale menos 1, tá? Então, 2 vezes menos 1 são menos 2. Menos 2 mais D é igual a zero. E isso, então, nos leva a que D é igual a 2, tá? Então, vamos fazer aqui o círculo em volta desse nosso valor de D. E a gente achou, então, o valor de A, o valor de B e o valor de C da nossa matriz inversa. Então, vou colocar aqui um sinal de implica, tá? A nossa matriz inversa de A, que é a matriz ABCD, ela vai ser a matriz, então, formada por 3 para A, menos 1 para B, tá? Menos 5 para C, tá? E 2 para o valor de D, tá? Então tá aqui a nossa matriz inversa, a matriz A, tá? Então essa daqui é a chamada matriz A-1, tá? Eu só gostaria que vocês reparassem numa coisinha que vai ser o que a gente vai falar no dispositivo prático no próximo vídeo, tá, gente? Note que o 3 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui. Aqui é 1, aqui é 5, né? Dá uma olhada na matriz inversa, ó. É 3 e 2, menos 1, menos 5. Fica pensando com isso daqui, que daqui a pouco eu volto. Fui!